eles tinham a... Isso prova mais uma vez para você de que vai ser muito difícil um diálogo e, em linguagem semidiplomática, isso é algo que pode acabar muito, muito mal. Bom, em termos de soberania, a gente teve uma discussão bastante séria sobre soberania. Esse momento unipolar que está acabando agora, que é uma definição muito boa do tipo de atitude do Ocidente como um todo, é uma hipocrisia organizada em termos soberanos. Ou seja, é uma hipocrisia em termos de que você não pode acreditar em nada do que eles dizem. Eles se julgam soberanos, e no caso dos europeus ainda pior, porque eles são vassalos dos americanos, e organizados entre os dois de uma maneira atlanticista. E, claro, sempre defendendo as tais regras internacionais que eles mudam no momento que eles querem. Então, o início do que seria uma solução para o início do mundo multipolar não está à vista, infelizmente. O que a gente vê, e isso vários de nós, os convidados para essa conversa com os russos, mais ou menos a definição foi padrões negros que estão disseminados no horizonte inteiro. Não só diplomaticamente, mas na geopolítica, na geoeconomia e no que a gente poderia chamar, para cunhar um novo neologismo, uma blocalização do planeta, ou seja, um planeta dividido em blocos, e em blocos em choque. E os dois principais blocos hoje, como vocês já devem saber, tendo em vista nossas conversas anteriores, inclusive, a OTAN, o que eu chamo de OTANistão, que é o bloco atlanticista, guerreiro, cuja lógica interna são as guerras eternas, impingidas pelo poder hegemônico e compradas pelos vassalos europeus, e o bloco euroasiático, que é muito mais complicado do que apenas Eurásia. É uma integração euroasiática do sul, vários personagens do sul global importantes, e afroasiática, porque engloba a África, e inclusive latino-eurasiática, porque engloba vários países da América Latina, que é mais ou menos um reflexo das novas rotas da seda chinesas se espalhando pela Eurásia, pela África e chegando a pontos da América Latina. É o conceito oficial russo de integração que se chama Grande Parceria Euroasiática, que é a política externa russa para as próximas décadas, inclusive. É o que está refletido nessas organizações multilaterais, das quais o papel mais importante o ano que vem será certamente dos BRICS. E o fato, por exemplo, que essa expansão dos BRICS, muito importante, agora está sendo solidificada, inclusive face a face. Por exemplo, nessa semana aqui em Moscou, que eu estou falando com vocês, o presidente Putin vai visitar a Arábia Saudita e os Emirados e vai receber o presidente do Irã aqui. Tudo isso junto, no intervalo de 2 dias, por exemplo. O que isso significa? É a conversa direta de um dos líderes dos BRICS expandidos com 3 dos países mais importantes entre os novos BRICS, que são 3 produtores de energia em primeiríssimo nível. O fato da expansão da OPEC Plus também, onde o Brasil vai entrar, super importante. O Brasil entrando na OPEC Plus e as discussões da OPEC Plus cada vez mais próximas, onde os 2 personagens principais são Putin e MBS na Arábia Saudita. O Brasil vai estar nesse clube, como um dos grandes produtores de energia do mundo. Super importante. Isso está intrinsecamente ligado à expansão dos BRICS. Ou seja, um pequeno adendo, o fato de a Argentina se auto-excluir dos BRICS expandidos, transformando o que seria BRICS 11 em BRICS 10, é a maior facada nas costas geopolítica da história recente. Pelo menos na América Latina e em termos globais, muito duro de bater. Bom, super importante.
A gente teve uma discussão muito séria sobre desinformação. Não apenas o controle da informação de um lado, mas o fato, por exemplo, que na guerra da desinformação, os russos já estão cheios de ser taxados, e qualquer coisa que eles falem, imediatamente eles são taxados de uma máquina de desinformação. Quando a desinformação vem do mundo atlanticista o tempo todo. Muito importante também, a gente teve discussões sobre não a moeda alternativa dos BRICS, isso voltando àquela discussão anterior sobre o que está sendo elaborado por esses economistas independentes. O que vai começar a partir de janeiro é um aprofundamento do que a gente chama de R5, que são as moedas dos principais BRICS até a expansão dos BRICS, Brasil, Índia, China, South Africa e Rússia, cujas moedas começam com R, todos eles, e mais transações entre eles com Rs. E mais transações a partir de janeiro dos 5 Rs com os outros que estão entrando. Foi muito evocado algo super importante em termos da reação irada e sempre no limite da demência do Império, de como a Rússia conseguiu se adaptar rapidamente às sanções. E isso, se outros países forem sancionados, inclusive se outros países dos BRICS expandidos forem sancionados, eles sempre podem olhar no espelho de como a Rússia conseguiu driblar, basicamente, praticamente todas as sanções, e você vê a União Europeia mergulhando na deindustrialização, na inflação acelerada, no desemprego acelerado e na paranoia acelerada. Você chega aqui em Moscou e é o boom em todos os setores, como a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Houve muita discussão super importante de fortalecimento do caráter nacional. Isso é algo que os russos podem dar, digamos, dicas diversas e práticas para vários dos BRICS e dos BRICS expandidos também, porque tudo é uma questão de soberania. Os membros dos BRICS sendo soberanos e sendo o que eu já qualifiquei numa das minhas colunas como a emergência de uma nova Nações Unidas, na prática, todos têm que ser soberanos e agir como soberanos. E os principais soberanos são, sem dúvida nenhuma, Rússia, China e Irã. E não é por acaso nenhum que Rússia, China e Irã são qualificados pelos americanos como o novo eixo do mal. Então, o novo eixo do mal, no ano que vem, vai continuar sendo atacado ainda mais do que esse ano, mas a interação entre eles, que vai ser muito mais próxima dentro de todas essas organizações multilaterais, BRICS, Organização de Cooperação de Xangai, União Econômica Euroasiática, etc., as novas rotas da seda, etc., a interação entre eles vai ser muito mais profícua, aprendendo lições uns dos outros, né? Algo que foi, mais uma vez, frisado pela diplomacia russa, e isso é algo que continua vindo praticamente todo dia dos americanos, por think tanks, por generais em pensão, por generais que ainda estão no Pentágono. Outro dia, por exemplo, o chefe do Pentágono, que basicamente é um mercador de segunda da Raytheon, Lloyd Austin, ele basicamente definiu a Rússia como inimigo. Isso é completamente absurdo. Se você faz um negócio desse, você está chamando para uma guerra, na verdade. E os russos veem a provocação, veem a debilidade absolutamente mental de um QI mais baixo do que o café na minha frente, de invocar algo como esse, e eles sabem que vai haver consequências. Se os Estados Unidos, se o Pentágono trata a Rússia como inimigo, eles estão preparando o terreno para uma confrontação. E a gente sabe que essa confrontação pode vir por um descuido, por um deslize, quase por um acaso, e não necessariamente contra a Rússia, contra a China. E aí a gente entra no dossiê China-Taiwan,
que o ano que vem as provocações vão continuar e qualquer que seja o resultado das eleições americanas no final do ano que vem, as provocações do deep state americano em relação à China também vão continuar. Para fechar, mais ou menos, acho que está acabando o meu tempo, né? Para fechar, mais ou menos, isso é algo que tem a ver com a minha impressão pessoal de voltar nesses últimos dias, depois de... Eu saí daqui, acho que no começo de outubro, então eu fiquei fora talvez um pouco menos de 2 meses. E voltar e ter mais uma vez a mesma impressão de que a Rússia está unificada. Unificada psicologicamente, cosmologicamente, inclusive, e a sociedade russa, praticamente como um todo, entendeu que o que está acontecendo agora é muito sério e é uma ameaça existencial à Federação Russa e ao ethos russo e à Rússia como um todo. É algo que é frisado muito nos discursos do presidente Putin, é algo que o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, está sempre tocando diretamente ou tangencialmente, e é algo que você sente nos diálogos com os russos aqui em Moscou, no mais alto nível. É uma sociedade agora unificada que entende perfeitamente o desafio enorme que tem na frente, entende perfeitamente que o plano original do Ocidente não muda, mesmo com a derrota cósmica e a humilhação cósmica do Ocidente, da OTAN, especialmente na Ucrânia, que vários de nós, analistas independentes internacionais, nós estamos cantando essa bola há meses, e está agora acontecendo em tempo real, e nos próximos meses vai ser a derrocada vai vir, e pode ser uma derrocada muito semelhante, por exemplo, a um cenário plausível, ao que aconteceu no Afeganistão, que é outro dossiê que eu acompanhei desde o início. A derrocada do Afeganistão foi uma questão de semanas. Quando os talibãs entraram em Cabul, onde eles já estavam, por sinal, já havia pelo menos 30 mil talibãs em Cabul, em células, no momento que os talibãs chegaram às portas de Cabul. Em termos de Kiev, por exemplo, é diferente. Não há 30 mil, ou 40 mil, ou 50 mil russos dentro de Kiev. Mas há já eu diria, uma network de informantes e de operativos de alto nível já posicionados, porque uma das possibilidades é que os russos podem chegar a Kiev praticamente num estalar de dedos nos próximos meses. Como pode haver batalhas absolutamente encarniçadas em diversos frontes durante todo o ano que vem, até 2025, mas importante, do ponto de vista russo, não há uma pressa de terminar o projeto Ucrânia de um dia para o outro. Não. E a gente sabe perfeitamente o que isso significa desses straussianos psicóticos neocons que atualmente controlam a política externa americana enfrentarem uma eleição daqui a um ano, numa posição onde eles estão perdendo uma guerra absolutamente cósmica contra a Rússia, embora tenham uma vitória tática contra a Europa, que no momento é uma vitória tática, não há dúvida. Eles destruíram a Europa por dentro, eles usaram todas as elites compradores europeias muito bem, eles manipularam todos os seus cavalos de Troia dentro da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, etc., da cúpula da União Europeia. Bruxelas é uma filial, um subúrbio de Washington, do ponto de vista desses caras, e eles conseguiram tudo isso, mas eles perderam a guerra por procuração contra a Rússia. A gente já pode dizer hoje claramente que o projeto Ucrânia foi um fracasso absoluto. Mesmo antes de terminar, a gente já vê o big picture na nossa frente. Então, isso vai... Mas a gente vê em diversas instâncias, sentindo o pulso do que está acontecendo em Moscou e falando com personagens-chave, que agora tudo na Rússia é tão extraordinário porque
demora um certo tempo a tudo se encaixar e na hora que se encaixa é uma avalanche. Então daqui para frente está tudo na mão dos russos. A condução dos BRICS o ano que vem, durante a presidência russa dos BRICS, resolver a humilhação do império no projeto Ucrânia e coordenar com os países emergentes, com o Sul Global, com os novos BRICS, etc., como os contragolpes contra a guerra híbrida do império, que, claro, vai continuar em todos os sentidos. Guerra híbrida geoeconômica, geopolítica, de sanções, via o FMI, etc. Então, nada disso vai mudar. Então, olha, fechando a nossa conversa, onde nós usamos, digamos, informações de bastidores abertas a vocês ao máximo possível, a experiência visceral de você, nesses últimos 7, 8, 9 dias que eu estou aqui, a experiência visceral de você experimentar tudo isso ao vivo é um choque. É um choque, é a eletricidade percorrendo o seu corpo e é o seu intelecto funcionando o tempo todo, você não consegue dormir à noite porque você está fazendo todas essas ligações, todas essas conexões, e é fascinante você ver uma sociedade dinâmica como essa em movimento e otimista em relação ao futuro, que é exatamente o oposto do que a gente vê no mundo atlanticista que está mergulhado cada vez mais num buraco extremamente negro. Então, com essa mensagem de otimismo e de esperança, eu deixo vocês de Moscou. Até o próximo Pepe Café. Tchau.